Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto áudio. Hoje trago-te um convite especial. Hoje convido-te a olhar com coragem para os sofrimentos, para a dor e para a finitude. Deixemo-nos inspirar pelo Santo da Alegria, São Francisco de Assis, e vamos tentar aprender a confiar em Deus profundamente, tal como Ele, descobrindo como Ele que, mesmo na noite escura, a alma pode cantar. Nos seus últimos dias de vida, já debilitado, doente, cego, com dores constantes, São Francisco de Assis fez algo surpreendente. Ele não se queixou, ele louvou. Sim, mesmo diante do sofrimento, ele continuou a louvar. Mesmo na fragilidade, ele reconheceu a bondade de Deus. E ao falar da morte, não a amaldiçoou, ele chamou-a de irmã. Então, que este áudio nos ajude a viver com mais entrega, mais serenidade e mais fé. E que, como São Francisco, possamos aprender a louvar mesmo na dor. Como sempre, começamos com uma oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor meu Deus, entrego nas tuas mãos a minha vida, os meus medos e as minhas incertezas. Confio no teu amor que nunca falha, mesmo quando tudo parece escuro ao meu redor. Ensina-me a descansar em ti, a confiar que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Quando eu não entender os caminhos, dá-me paciência. Quando o mundo me parecer duro, dá-me mansidão. Quando eu me sentir fraca, fortalece com o teu espírito. Quero viver como Francisco, com o coração leve, sem apegos, livre para amar. Quero aceitar com paz o que não posso mudar e agir com coragem onde posso servir. Nas tuas mãos coloco o meu presente, o meu futuro e tudo o que sou. Faz de mim um instrumento da tua paz. Amém. Bom, então hoje o convite é para olhar para o trecho mais tocante do Cântico das Criaturas, aquele em que Francisco, no meio de sofrimento, já cego, louva a Deus pela irmã morte, a irmã morte corporal. Mas chama aqui a tua atenção, porque Francisco não romantizou a dor, nada disso. Ele viveu-a, mas viveu-a com fé, não com medo. Porque para ele a morte não era o fim, mas a passagem para a verdadeira vida. E por isso ele chamou-a de irmã, porque a reconhecia como parte da criação, como instrumento da vontade amorosa de Deus. Por isso, mesmo doente, mesmo com o peso das dores, a angústia dos limites, a solidão do corpo ferido, ele não perdeu a sua paz interior. Pelo contrário, ele transformou o seu sofrimento em louvor. Sabes, esta é para mim uma mensagem muito forte de Francisco. É algo que me toca muito.
no que ele deixou no seu legado. E considero até muito precioso este ensinamento que ele nos deixa, que ele não via a morte como um castigo, não via a dor, o sofrimento como castigos, mas como mestres, professores que nos ensinam a viver com mais intensidade, com mais fé, com mais entrega. Como já te disse no outro áudio, São Francisco de Assis compôs as últimas estrofes do Cântico das Criaturas, que é o louvor a Deus por meio da irmã morte corporal, já no final da sua vida. Já te as li num outro áudio, mas trago-as hoje novamente, porque vamos falar sobre elas. E ele escreveu assim: Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã a morte corporal, da qual homem algum pode escapar. Ai dos que morrerem em pecado mortal. Felizes os que ela achar conformes à tua santíssima vontade, porque a morte segunda não lhes fará mal. Uau! Vamos lá olhar então para a morte e para o sofrimento através dos olhos de São Francisco de Assis, os olhos da fé. Numa sociedade onde a morte é vista com medo, que é até pouco falada, que ninguém gosta de falar, quase que um tabu, aparece Francisco e chama-a de irmã. Irmã. Não há revolta, não há desespero. Há paz, uma profunda paz. Como é que isto é possível, não é? Como é que Francisco consegue ter este olhar? Porque para ele tudo é dom. Ele vive em perfeita harmonia com Deus, com a criação, com tudo o que o rodeia. E porque Francisco tinha uma fé profunda na vida eterna. E a morte era o momento da entrega total, o retorno ao Pai. Por isso era uma porta, uma passagem. E Francisco não louvava a Deus porque tudo estava bem. Ele louvava porque Deus estava com ele, mesmo ou sobretudo nestes momentos de dor, de sofrimento. E isto é absolutamente maravilhoso e transformador. Quando conseguimos ter esta perspectiva, quando conseguimos acreditar verdadeiramente com todo o nosso coração nisto, que Deus está conosco, muda tudo. Sabes, isso revela uma fé amadurecida, que não depende de circunstâncias, que não depende do que a vida nos traz, do que acontece fora de nós, mas que nasce de uma confiança total no amor de Deus. Algo que existe dentro de nós, algo que é construído, que é alimentado dentro de nós, de cada um de nós. Francisco viveu a vida inteira como um verdadeiro peregrino e esperava com serenidade o momento de voltar para casa. Simples assim. Ao levar a irmã morte, Francisco ensina-nos que a vida não termina aqui e que a morte, longe de ser um castigo, pode ser acolhida, pode ser sentida, pode ser vista, entendida como porta para a vida verdadeira, para a felicidade eterna, para o Pai. Para Francisco, a morte não é o fim,
mas a companheira inevitável da existência humana. O que a reveste de sentido e de esperança. Há um sentido na morte. A morte é a porta, é a passagem para o Pai, para a fonte. E por isso, Francisco acolhe com ternura, com reverência, porque sabe que quem vive unido à vontade de Deus não tem nada a temer. A irmã morte é para o santo a última criatura com quem nos devemos reconciliar. Ela liberta-nos do corpo, da dor, do pecado e conduz-nos ao encontro com o Pai. E porque ele acredita profundamente, com todo o seu coração, com todo o seu ser nisto, ele não a evita, nem amaldiçoa a morte. Ele abraça-a com fé, porque ele confia plenamente no amor de Deus. Francisco afirma: felizes aqueles que ela encontrará conforme a tua santíssima vontade. Felizes aqueles que ela, a morte, encontrará conforme a tua santíssima vontade. Ou seja, ele revela-nos que a verdadeira felicidade não está em evitar a morte, até porque isso não é possível, mas em viver de tal forma que ao morrer estejamos em paz com Deus, em comunhão com a sua vontade, reconciliados com os outros e com a criação. Portanto, no fundo, o que temos aqui é um convite à conversão diária, à vigília, não é? À vigilância, à vida interior. O que é que estamos a alimentar dentro de nós? O que é que estamos a deixar entrar na nossa morada, no nosso coração? O que é que está a fazer morada no nosso coração? O amor, a alegria, a paz, a fraternidade? Ou será que rancores, ódios, mágoas, desejo de vingança? Sabes, ao refletir sobre a morte, percebo em mim medo. Certamente também tu sentes o mesmo. Mas se explorarmos e investigarmos um pouco o sentimento, talvez chegues à mesma conclusão que eu. O medo não está tanto associado à morte propriamente dita, não é? Mas sim ao sofrimento. Tenho medo de sofrer, tenho medo de dor. Mas se pensar ainda um pouco mais e for um bocadinho mais fundo, mais do que tudo, eu acho que eu tenho medo de sofrer em solidão. Ou seja, de estar sozinha no meio do sofrimento, de não ter ninguém, uma luz, uma fonte de esperança, alguém que esteja ali, não para me tirar a dor, mas para dizer estou contigo, para me segurar a mão, para rezar comigo, por mim. Será que contigo é igual? Sabes, o medo da morte e do sofrimento é profundamente humano e natural. Todos nós, em algum momento, somos confrontados com estas realidades, com esse medo. No entanto, à luz da nossa fé, somos chamados a olhar para a morte e para o sofrimento com outros olhos. Jesus não eliminou o sofrimento nem a morte, mas transformou-os.
e enfrentou-os com confiança no Pai. É essa a fonte da nossa força, da nossa coragem. É porque acreditamos que há algo para lá da morte, que há algo melhor. E quando se acredita nisso, o nosso coração, de alguma forma, enche-se de esperança. Quando confiamos e nos entregamos a Deus, sabemos que não estamos sozinhos, sabemos que nada é em vão. Compreendemos e aceitamos no nosso coração, na nossa alma, que a vida é um dom e a morte também. Na verdade, eu diria que a morte, quando acolhida na fé, torna-se o último grande ato de confiança em Deus. São Francisco de Assis dá-nos um testemunho luminoso, glorioso. No fim da vida, entre dores e limitações, ele não se revoltou contra o sofrimento, nem tampouco contra a morte. Pelo contrário, abraçou-a, chamou-a de irmã, aceitou-a sem resistências, porque a sua alma já estava livre do medo, da resistência. A sua alma já estava unida ao amor de Deus. E ele tinha profunda e absoluta confiança em Deus Pai. Isto é um testemunho luminoso. É natural sentirmos medo. E a fé não exige que nunca tenhamos medo. Não, nada disso. O que a fé faz é convidar-nos a não nos deixarmos guiar pelo medo. O medo pode ser vencido pouco a pouco, quando aprendemos a confiar em Deus, a viver reconciliados, a amar, a perdoar, a acolher cada dia como presente, a não dar nada nem ninguém como garantido. Quando aprendemos a cultivar a paz, o perdão dentro dos nossos corações. Depois, também nestas estrofes, na segunda, São Francisco fala-nos na segunda morte. Não é? A segunda morte é uma expressão de origem bíblica que, especialmente encontrada no livro do Apocalipse, e refere-se à morte eterna, ou seja, à separação definitiva de Deus após o juízo final. Então nós temos uma primeira morte, que é natural, não é? Que é consequência da condição humana, que é a morte do corpo físico, e a segunda morte, que é a morte espiritual, ou seja, a exclusão da comunhão com Deus. E esta é fruto do pecado não arrependido e da recusa livre e consciente do amor divino. Francisco de Assis não temia a primeira morte, pois vivia na esperança da ressurreição. Para ele, a morte não era uma ameaça, não era um castigo, mas uma porta de encontro, de regresso a casa. Então, se pensarmos um bocadinho sobre isto, segunda morte, talvez seja aquilo que realmente nos deva preocupar, não é? Porque eu não sei quanto a ti, mas eu quero regressar à fonte, ao Pai. Eu quero passar por essa porta e ir em busca da vida eterna. Então, esta segunda morte convida-nos à vigilância espiritual, não é? À conversão,
e à vida em comunhão com Deus. Porque quem vive unido a Ele, em amor, com amor por amor, mesmo nas fraquezas, mesmo nas dificuldades, quem morre na sua graça, nada tem a temer. A fé transforma a morte em passagem e o sofrimento em oferta redentora. Uau! Se reservares tempo para refletir sobre tudo isto, tens aqui muito material, muita coisa para trabalhar, não é? Olhar para aquelas. Fazer-nos, no fundo, aquelas perguntas. Tenho medo da morte? Como é que eu olho para a morte? Com fé, com esperança? Como é que eu reajo diante da dor e do sofrimento? Vou para um lugar de vítima? Não é? Faço perguntas do género: porquê a mim? Porquê é que isto me está a acontecer? Será que vivo com os olhos voltados para o céu ou apego-me ao que se passa? Como é que podemos cultivar a confiança total que Francisco teve? Como será? Isto aqui não há respostas certas ou erradas. Há apenas a capacidade de sermos verdadeiros, de sermos honestos connosco próprios e realmente querer ou não viver alinhados àquilo que são os valores e os princípios fundamentais de Deus. Então, assim chegamos ao fim do áudio de hoje. Mas antes disso, fazer aqui uma reflexão sobre a espiritualidade franciscana, não é? Que é alegre, sem dúvida, mas atenção, não é fútil, não é ingênua, não ignora a realidade, ela abraça a vida com tudo, o bom e o mau, o fácil e o difícil, o escuro, o claro, não é? Abraça a vida com as suas dores, com esperança e fé. A alegria de São Francisco de Assis não é superficial, nem fruto de ilusões. É uma alegria profundamente enraizada em Deus. E por isso permanece mesmo diante do sofrimento, da pobreza e da cruz, não é? Da cruz aqui das dificuldades, das dores que cada um de nós enfrenta. Ele sabia o que era a dor. Ele sabia o que era o sofrimento. Ele foi rejeitado, ele adoeceu, ele sofreu incompreensões, passou dificuldades, enfrentou inúmeros desafios, guerras, a prisão. Ainda assim, ele contemplava com os olhos cheios de amor, cheios de Deus. Ele cantava, ele sorria, ele chamava todas as criaturas de irmãs. A sua alegria vinha de um coração livre de egoísmo, aberto à vida, a Deus, à providência, cheio de confiança no Pai. Esta é uma alegria que escolhe o bem mesmo no meio das dificuldades, que vê sentido no pequeno e que acolhe a dor sem perder a esperança. Portanto, é uma espiritualidade da entrega, da confiança, da esperança. É esta espiritualidade que o mundo precisa hoje. Uma fé alegre, com os pés no chão e os olhos no céu. Por isso, hoje, como sugestão,
vou deixar-te um outro áudio com uma meditação guiada sobre confiar em Deus e nos tempos difíceis. Reserva aí um momento em que possa estar tranquila, tranquilo, sem ser incomodada, para que te possas entregar e verdadeiramente aproveitar a meditação. E como sempre, terminamos com uma oração. Lembrem-se sempre, rezar é o nosso primeiríssimo recurso. Temos sempre à mão, sempre connosco. Então, vamos lá. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, quando eu tiver medo do sofrimento, dá-me a tua coragem. Quando eu temer a morte, mostra-me a tua vida eterna. Que a minha alma repouse em ti e que a tua paz afaste toda a minha angústia. Senhor, que eu viva cada dia unida à tua vontade, para que quando vier a irmã morte, ela me encontre serena e em paz. Que a minha vida seja um louvor contínuo e a minha morte uma entrega confiante. Amém. Paz e bem. Até ao próximo áudio.